sem tratar qualquer questionamento como censura. Agora, candidato, falando em números, por exemplo, o senhor tem hoje uma rejeição alta, o que mostram as pesquisas, né? Mostram ali uma rejeição ao seu nome e uma certa tolerância ao Ricardo Nunes, mesmo diante dos fatos que o senhor mencionou aqui, pontuou alguns deles, né? Algumas reportagens e investigações. O que eu ia te perguntar sobre a presença do presidente Lula? Havia uma expectativa, ele sofreu um acidente nesse fim de semana, doméstico, está se recuperando, você tem a informação se ele virá para a sua campanha nessa reta final ou se ele vai ficar impedido? Primeiro, em relação à rejeição, você trouxe dois temas. É importante a gente discutir isso, gente. Vocês acompanharam parte expressiva do aumento da minha rejeição nos últimos meses teve a ver com mentiras. Sabe o que eu presenciei na rua, sexta-feira passada? A gente tem um programa na minha rede social que a gente chama Fala na Lata. Não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir. Eu fico num carro, com uma câmera e o fone, vendo uma repórter da minha campanha abordando cidadãos comuns na rua, e pergunta: em quem você vai votar? Aí se a pessoa fala: vou votar no Boulos, passa. Porque a ideia é justamente pegar alguém que não vai votar em mim. Aí eu estava sexta-feira gravando um outro que vai, acho que, para o ar amanhã. E lá na Augusta com a Paulista. Aí perguntaram para um cara: você vai votar em quem? Ele falou: vou votar no Ricardo Nunes. Por quê? Ele falou: pelas propostas. Ele perguntou: qual proposta? Ele falou: não sei. Na verdade, eu vou votar porque eu não... Que é bem isso que você estava falando, né? Essa tolerância. Porque eu não gosto do Boulos. Aí falou: mas por que você não gosta do Boulos? E eu vendo lá. Porque aí, ao fim, você pergunta... A repórter pergunta: você falaria isso na cara dele? Se a pessoa topar, eu saio do carro e vou lá dialogar com ela. Ele falou: sabe por que eu não gosto do Boulos? Por causa de cocaína. Um morador de Guaianazes. Pintor de parede. Mas cocaína, ele usa cocaína? Sabe o que o cara falou? Não, ele fabrica cocaína. Aí, você falaria isso na cara dele? O cara falou: falaria. Aí eu fui lá. Eu falei: cara, de onde você tirou isso? Eu sou professor, eu sou pai. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver, mas houve um laudo falso que a polícia já desmentiu. Eu fiz exame toxicológico e fabricar. Ele falou: não, eu recebi no Zap. Eu não sei se esse autorizou direito de imagem. Se autorizou, vocês vão ver esse vídeo que eu estou relatando para vocês amanhã na minha rede social. Vocês estão entendendo de onde vem essa rejeição? Mas em sua maioria, ela vem de mentiras. Uhum. E eu acho que o nosso papel, o meu papel, ao longo dessa campanha, foi buscar desmentir, desconstruir. O Ricardo Nunes, aí sim valeria, viu, Flávio? Se ele tivesse a coragem de vir aqui, você fazia a comparação dele emulando o Marçal. Porque o Ricardo Nunes reforçou essas fake news, chegou num debate a perguntar se eu tinha cheirado, vocês se lembram, né? Reforça essas fake news de uma maneira sorrateira, quando quer confundir as pessoas, quando eu diferencio o traficante de usuário, dizendo que eu sou a favor de droga de maneira geral. Fez isso ao longo de toda a campanha, fez isso nos debates que participou. Então, veja, o meu papel agora, nessa reta final, é trabalhar incansavelmente para que a mentira não vença. Sobre o presidente Lula, quero aqui, inclusive, publicamente desejar a pronta recuperação ao nosso presidente, que sofreu um acidente doméstico, teve que levar ponto na cabeça, hoje está no Palácio do Alvorada, em descanso, cancelou a viagem aos BRICS. Eu tenho certeza que ele se recuperando, eu falei com ele por telefone, ele se recuperando, estando bem, virá para São Paulo na reta final, mas depende disso. Com a participação do presidente Lula até esse momento na sua campanha? Demais. Flávio, olhe, que campanha o presidente Lula fez este ano? Ele foi agora para alguns estados, no máximo uma vez em cada uma. O presidente Lula já esteve 3 vezes na minha campanha, fazendo 5 eventos diferentes, né? Gravou 2 lives comigo, que não fez com nenhum outro candidato, no Brasil inteiro. E fui para Brasília 2 vezes fazer gravações para a TV com ele. Fizemos uma aqui em São Paulo. Então você acha que a participação dele foi extensiva? Exemplar. Estou extremamente grato e satisfeito ao presidente Lula pela participação e o empenho que tem tido
na nossa campanha, o compromisso que teve com a nossa campanha, né? O presidente Lula tem sido um cabo eleitoral de primeira hora para nos ajudar, por quem entende o que está em jogo em São Paulo e o impacto do que essa eleição tem para o Brasil. Vocês sabem. E aqui digo de maneira curta e grossa. Eu não estou enfrentando o Ricardo Nunes. Meu adversário não é o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes é um fantoche, gente. O que eu enfrento hoje é o projeto de um grupo político de direita e extrema-direita, ancorado em interesses econômicos. Quem é o líder desse projeto? Esse projeto está representado pelo governador Tarcísio, que quer usar a cidade de São Paulo como trampolim para viabilizar a candidatura presidencial dele em 2026. Esse projeto se traduz na ideia de alguns setores que vocalizam que querem derrotar o presidente Lula em 26 com um bolsonarismo sem Bolsonaro, né? Então, o Tarcísio seria a expressão desse projeto e eles botarem um fantoche na cidade de São Paulo é uma condição, porque eu ganhando a eleição aqui em São Paulo, imagine, eu prefeito de São Paulo, Lula presidente, é muito difícil o Tarcísio viabilizar a candidatura presidencial dele. Possivelmente ele tem aqui para uma reeleição. Então, o que está em jogo, o que eu estou enfrentando, gente, não é o Ricardo Nunes, pelo amor de Deus. O que eu estou enfrentando nessa eleição é um projeto político nacional, com muita grana por trás, que quer usar São Paulo como trampolim para o retorno da extrema-direita ao poder no Brasil. É isso que está em jogo. Boulos. Ele não tá, Flávio. Ele não tá. Perdoe. Você chamou o Nunes aqui, né, disse que ele não é forte, disse que ele não é firme, chamou ele de fantoche. Queria fazer uma pergunta sobre firmeza, né? Você falou em setembro que não vai pautar a redução do limite de velocidade nas vias expressas, né? Vou repetir aqui sua frase. Como não foi aceito, nós não retomaremos o debate, né? Especialistas falam que reduzir velocidade é reduzir mortes e acidentes, né? E aí eu me pergunto se não é um papel de um prefeito de esquerda levar um debate de medidas impopulares para a cidade. Não é um papel de um prefeito defender medidas que, mesmo que as pessoas não gostem, protegem vidas. Você não acha uma contradição da sua trajetória você não debater esse tema, não trazer, caso você venha a ser eleito, você será um prefeito que vai evitar tomar medidas impopulares mais necessárias? Flávio, de medidas impopulares, leia-se, contra o povo, basta o que a direita já faz. Não precisa da esquerda para isso, né? Nós temos um governo que toma medida contra o povo há 4 anos, ali 8 anos, desde o Dória na cidade de São Paulo. Então, eu quero ser prefeito de São Paulo para tomar medidas populares, a favor da maioria do povo, democratizando o orçamento da cidade. Agora, sobre esse ponto em particular, não há contradição e incoerência. Sabe por quê? Cara, quando você senta naquela cadeira, que eu pretendo sentar a partir de 1º de janeiro do ano que vem, você não representa só as suas visões. Você não representa só as suas posições partidárias, ideológicas, as suas visões de mundo. Você tem que equilibrar isso com o sentimento da cidade. Senão você não será um bom prefeito. Não tem mais a ver com análise científica e de números do que com ideologia? Mas espera um pouquinho. Não, assim, eu estou falando de posicionamento de maneira geral. As suas visões de mundo. Uma coisa, em vários âmbitos, são meus posicionamentos pessoais. Outra coisa é o que você, como prefeito de uma metrópole de 12 milhões de habitantes, tem que fazer para representar a cidade como um todo. O Haddad foi extremamente ousado e corajoso ao colocar esse debate na cidade de São Paulo. No entanto, a maior parte da população da cidade não aceitou essa definição. Eu não posso governar sem levar em conta a opinião da maior parte da população da cidade. Então, assim, um prefeito, quando senta na cadeira, tem que representar a cidade, não apenas as suas convicções. E você vai ter que fazer escolhas. Num governo, você não consegue comprar todas as brigas. Você não consegue, em 4 anos de governo, né, vamos ser realistas aqui. Vocês acompanham política e sabem do que eu estou falando. Você não consegue comprar todas as brigas que você quiser. Você vai ter que escolher as brigas que você vai comprar. Essa briga do senhor não seria uma prioridade? Ela é uma briga
importante, relevante, mas a enorme maioria da cidade já se posicionou contra. Eu escolhi. E elas estão no meu programa de governo, no meu discurso de campanha, estarão no meu governo. Que é quais são as brigas que eu vou comprar. Eu vou comprar, por exemplo, a briga com os contratos de transporte, desde o começo da campanha de carro blindado por isso, com os contratos de transporte onde o crime organizado entrou sem transparência. Essa briga eu tenho dito desde o início que eu vou comprar e comprarei. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Eu vou, mas só para elencar algumas dessas brigas que são importantes. Eu vou comprar uma briga importante para a cidade de São Paulo, que é a distribuição adequada do orçamento da cidade para combater a desigualdade histórica que a gente tem em São Paulo e fazer com que os investimentos da cidade de São Paulo possam chegar nas periferias. Elaborei o programa Periferia Viva para isso, elaborei o Poupa Tempo da Saúde para isso, o programa de educação integral para isso, né? Democratizar o orçamento de São Paulo. Eu vou comprar a briga da participação social, que está em destaque na carta que eu lancei hoje, de também fazer um governo que seja transparente, presente com as pessoas, com participação, com debate, com escuta, né? Dentre outras. Não dá para você comprar todas as brigas de um governo. Você precisa fazer escolhas, eu fiz as minhas. Certo. Candidato, queria que o senhor detalhasse um pouco melhor essa sua proposta de liberar os motoristas de Uber do rodízio, né?